Beatriz ainda estava de touca de banho, quando ouviu a porta do quarto bater com uma força que fez o espelho tremer na parede. Rafael entrou segurando o celular dela como se fosse uma arma apontada para o peito de alguém. Explica isso, ele disse, jogando o aparelho em cima da cama. Na tela, uma conversa que ela nunca tinha visto. Um número desconhecido, uma transferência de R$ 200.000, e o nome dela, Beatriz Lima, assinado embaixo como se fosse ela mesma quem tivesse mandado a mensagem. Eu não mandei isso, Rafael. Ah, não mandou. Tá aqui, com a sua letra, com o seu jeito de escrever. Você acha que eu não reconheço como você fala? Ela pegou o celular com a mão ainda molhada do banho e olhou aquilo 3 vezes antes de conseguir formar uma frase. Isso não é meu. Alguém montou isso. Montou. Ele riu, mas não era um riso de graça nenhuma. Montou para quê, Beatriz? Para te incriminar do quê? Você não tem nada. Você não é ninguém para alguém perder tempo montando prova contra você. A frase ficou pairando no quarto por um segundo mais do que devia. Ela sentiu o comentário entrar como uma agulha fina, quase carinhosa na forma como foi dita, e por isso mesmo mais funda. Você não sabe quem eu sou, ela quis dizer. As palavras subiram até a garganta e pararam ali, presas atrás dos dentes, do jeito que ficavam presas havia 2 anos, desde o dia em que ela assinou os papéis do casório, usando o sobrenome da mãe, e guardou o outro, o verdadeiro, trancado numa gaveta que nem a própria empregada tinha autorização de abrir. Eu vou provar que não fui eu, foi o que ela disse em voz alta. Prova então. Rafael pegou o paletó que tinha jogado na cadeira na noite anterior e vestiu com movimentos secos. Prova rápido, porque às 9 eu tenho reunião com o conselho e não posso chegar lá com a cabeça cheia de saber se minha mulher tá desviando o dinheiro da empresa do meu pai. Que dinheiro, Rafael? Que empresa? Eu nunca chego perto do financeiro, você sabe disso. Eu sabia até ontem. Ele saiu do quarto sem esperar resposta e o barulho dos passos dele na escada foi ficando mais distante até sumir de vez, deixando Beatriz sozinha com o celular na mão e uma pergunta que ela não conseguia responder nem para si mesma. Quem tinha acesso ao jeito dela escrever, ao número que ela nunca deu para ninguém de dentro daquela casa, a ponto de forjar aquilo com uma precisão tão cruel? Ela se sentou na beira da cama, ainda de toalha no cabelo, e olhou para o retrato da parede. Ela e Rafael, sorrindo, no dia do casamento. 2 anos atrás, aquele sorriso tinha sido verdadeiro. Hoje ela nem lembrava mais que cara fazia quando era feliz de verdade, sem ter que calcular cada palavra antes de dizer. Antes de tudo isso, tinha existido uma manhã diferente. Beatriz gostava de lembrar dela quando as coisas ficavam pesadas demais, como se guardasse aquela cena num bolso fundo, só pra ela. Era um domingo de chuva fina, os dois ainda na cama, sem hora marcada para nada. Rafael tinha o braço em volta dela e o queixo apoiado no topo da cabeça dela, e por um tempo nenhum dos dois falou nada, só ficaram ouvindo a água batendo na janela. Você nunca fala da sua família, ele disse, baixinho, sem cobrança na voz, o jeito que só usava quando achava que ela não ia perceber que era uma pergunta de verdade. Não tem muito o que falar. Tem sempre alguma coisa. Ninguém vem de lugar nenhum. Ela ficou olhando para o teto por um tempo, escolhendo as palavras com o cuidado de quem caminha em cima de gelo fino. Meu pai é um homem difícil. Rico demais, ocupado demais, do tipo que ama a filha de um jeito que às vezes parece mais controle do que carinho. Eu passei a vida sendo a menina que as pessoas queriam conhecer por causa do sobrenome dele, nunca por mim. Então, quando eu conheci você, decidi que ia ser diferente. Diferente como? Você ia gostar de mim antes de saber qualquer coisa sobre o resto. Rafael riu baixinho, um riso de verdade, e apertou o abraço em volta dela. Eu já gosto de você. Não preciso saber de mais nada. Foi a primeira e única vez, em 2 anos, que ela chegou perto de contar tudo. A frase tinha subido até a ponta da língua. Meu pai se chama Augusto Serrano, e por um segundo ela quase deixou sair. Mas alguma coisa antiga, um medo mais velho que o próprio casamento, fechou a garganta dela na última hora.
Um dia eu conto direito, ela disse. Em vez disso, eu espero. Ele não sabia, naquela manhã de chuva, que a promessa dela tinha prazo de validade e que o prazo ia vencer de um jeito muito mais cruel do que qualquer um dos dois podia imaginar. Na gaveta debaixo do closet, trancada com uma chave que só Beatriz carregava, ficava uma pasta com os poucos documentos que provavam quem ela era de verdade: a certidão de nascimento com o sobrenome inteiro, uma foto antiga com o pai num aniversário de 10 anos e um cartão de visita gasto de um dos assessores mais antigos de Augusto, o único número de dentro daquele mundo que ela ainda mantinha vivo, por precaução. Ela nunca tinha reparado, até aquela semana, que a chave da gaveta andava sempre no mesmo lugar da penteadeira, visível para qualquer pessoa que entrasse no quarto para arrumar as coisas, inclusive para a funcionária nova que Dona Marta tinha contratado para cuidar da casa 2 meses atrás e que, curiosamente, tinha sido indicação pessoal de Vitória. Vitória Coutinho tinha um talento raro. Conseguia parecer preocupada exatamente na hora em que estava mais satisfeita com alguma coisa. Foi com essa cara, a de quem carrega um fardo pesado só por lealdade, que ela bateu na porta da sala de Rafael às 8:30 da manhã. Posso falar com você um minuto? É sobre o que aconteceu ontem. Entra. Ela fechou a porta com cuidado, um gesto pequeno que sempre fazia questão de repetir, como se toda a conversa que tivesse com ele precisasse ser protegida do resto do andar. Eu não queria ser eu a te contar isso, Rafael. Juro que não queria. Contar o quê? O financeiro me passou um relatório ontem à noite. Tinha um número lá que não fechava, uma movimentação para fora do país, e quando eu fui rastrear o endereço de e-mail que autorizou, ela fez uma pausa calculada, olhando para o chão como quem sente vergonha alheia. Era um endereço que já tinha sido usado antes para mandar flores para Beatriz no aniversário dela, ano passado. Eu lembro porque fui eu que organizei a entrega. Rafael ficou olhando para ela, sem dizer nada por um tempo longo demais para ser natural. Isso pode ser coincidência. Pode. Vitória deu de ombros, um gesto pequeno e desinteressado que era, na verdade, o oposto de desinteresse. Eu só achei que você tinha direito de saber antes que chegasse no conselho e virasse fofoca. Prefiro que você descubra por mim do que por um e-mail anônimo circulando entre os diretores. Quem mais sabe disso? Só eu, e vou manter assim, do jeito que sempre mantive as coisas que dizem respeito a você. Ela deu um passo na direção da porta e parou, como se tivesse esquecido de dizer algo importante. Rafael, eu trabalho com você há 6 anos. Eu conheço seu pai, conheço a empresa, conheço cada centavo que passa por aquele financeiro. Eu nunca teria coragem de te falar isso se não tivesse certeza. Ela saiu antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa, deixando no ar exatamente o tanto de dúvida que tinha planejado deixar. Na escada, sozinha, ela deu um sorriso pequeno para o celular, abriu uma conversa que tinha apagado o histórico há 1 hora e digitou uma única linha para um contato salvo só com um número, sem nome. Ele mordeu a isca. Rafael não contou para ninguém, nem para a própria mãe, que tinha passado a madrugada de domingo sentado no escritório, olhando para o relatório da auditoria até as letras começarem a embaçar. Tinha uma coisa que não fechava. O endereço de IP batia com a casa, isso era fato, mas o horário da transferência, 3 da manhã de uma terça-feira, era exatamente a hora em que ele lembrava de ter visto Beatriz dormindo, porque tinha acordado com sede e passado pelo quarto dela, a caminho da cozinha. Ele quase ligou para o financeiro para pedir uma segunda checagem. Chegou a digitar o número, mas parou com o dedo em cima da tela, pensando em como ia soar, o marido duvidando da própria auditoria contratada pela empresa da família só porque a esposa jurava inocência. Toda esposa jura inocência, ele pensou. E essa era exatamente o tipo de frase que a mãe dele ia usar se soubesse que ele estava hesitando. Foi Vitória quem apareceu na porta do escritório às 7 da manhã de segunda, com 2 cafés na mão, um para ele. Você não dormiu. Não muito. Ainda pensando naquilo? O horário não bate, Vitória. 3 da manhã. Eu vi ela dormindo.
Vitória se sentou na cadeira do outro lado da mesa, devagar, e por um instante deixou o rosto ficar sério, quase gentil, o tipo de gentileza que desarma. Rafael, eu preciso te contar uma coisa e não sei se é a hora certa. Fala. Existe um jeito de programar uma transferência para sair automaticamente num horário específico, mesmo que a pessoa não esteja acordada para fazer isso na hora. Não é sofisticado. Qualquer um com acesso ao notebook dela podia ter deixado programado horas antes. Então, ela pode ser inocente. Ou pode ser exatamente o tipo de coisa que uma pessoa inteligente faz quando quer um álibi perfeito. Vitória baixou os olhos para o café, girando o copo entre as mãos. Eu não tô dizendo que é isso. Eu só tô dizendo que os dois caminhos existem, e cabe você decidir em qual acreditar. Ele ficou olhando para ela por um tempo longo, tentando entender por que aquela frase, que deveria abrir espaço para dúvida, na verdade fechava a porta de um jeito ainda mais definitivo. Vitória sempre fazia isso, nunca acusava diretamente. Só ia colocando pedrinhas no caminho até o caminho todo virar um muro. Ela nunca fala da família dela, ele disse, quase para si mesmo. Em 2 anos eu nunca conheci ninguém do lado dela. Nem um primo, nem uma amiga de infância. Nada. E isso não te incomoda? Incomodava. Eu parei de perguntar porque ela sempre desconversava e eu achei que era dor antiga, alguma coisa de família que ela não queria reviver. Ou talvez, disse Vitória, com uma delicadeza cirúrgica, seja alguma coisa que ela não queria que você descobrisse. Rafael não respondeu. Bebeu o café já frio de um gole só e ficou olhando para o relatório em cima da mesa, sentindo pela primeira vez em anos uma certeza escorregar por entre os dedos, sem saber que estava sendo empurrado, devagar e com muita paciência, para um lugar de onde ia ser quase impossível voltar sozinho. Augusto Serrano tinha 83 empresas espalhadas por 4 países e uma única regra que nunca quebrava. Quando a filha ligava chorando, ele largava tudo. Não que Beatriz costumasse ligar chorando. Nos 2 anos de casamento, ela tinha ligado assim exatamente 2 vezes. A primeira, no dia em que descobriu que não podia ter filhos sem tratamento. A segunda, foi naquela tarde. Sentada no banheiro da própria casa com a porta trancada, sussurrando para o telefone para que ninguém no corredor escutasse. Pai, eu acho que alguém tá armando para cima de mim. Armando como? Uma transferência, uma conversa forjada com a minha letra, o meu jeito de falar. Rafael tá acreditando que eu roubei da empresa dele. Do outro lado da linha, Augusto ficou em silêncio por um segundo que para ele já era uma eternidade. Ele não era homem de gritar. Homem que grita perde tempo que devia usar para pensar, ele sempre dizia. Mas o silêncio dele carregava um peso que qualquer pessoa que o conhecesse sabia reconhecer. Você contou para ele quem é seu pai? Não. Por que não? Porque eu queria que ele gostasse de mim, não do meu sobrenome. Você sabe disso, pai. Foi você mesmo que me ensinou a desconfiar de quem chega perto rápido demais. Eu te ensinei a desconfiar dos outros. Não te ensinei a ficar desprotegida. Eu não tô desprotegida. Eu só tô com medo de que, se ele souber agora, no meio dessa confusão toda, ele vai achar que eu escondi por interesse, que eu estava jogando um jogo o tempo inteiro. Augusto respirou fundo, olhando pela janela do escritório em São Paulo, 42 andares acima da cidade, que uma parte dele tinha ajudado a construir com dinheiro, sangue e uma paciência que a maioria das pessoas não tinha mais. Filha, me escuta, eu não vou aparecer aí, não vou ligar para ele, não vou mexer uma palha enquanto você não me pedir. Foi essa a promessa que eu te fiz quando você casou escondendo quem é, e eu vou honrar, mas eu quero uma coisa em troca. Ogue. Se as coisas piorarem, se alguém te tratar mal, se alguém te colocar numa situação onde você precise de ajuda e não tiver mais orgulho suficiente para recusar, você me liga, não espera até não ter mais volta. Eu prometo. Ela desligou o telefone e ficou olhando para o próprio reflexo no espelho do banheiro, com os olhos ainda molhados, sem saber que aquela promessa ia ser cobrada em menos de 48 horas. O jantar de sexta-feira na casa dos Andrade Bastos sempre reunia as mesmas pessoas.
Rafael, Beatriz e Dona Marta, a mãe dele, que tinha o costume de fazer perguntas que pareciam inocentes e nunca eram. Naquela noite, porém, teve uma cadeira a mais. Vitória tinha sido convidada. Só para fechar uns detalhes do relatório trimestral, Rafael tinha explicado, sem olhar Beatriz nos olhos enquanto dizia isso. Que bom te ver de novo por aqui, Vitória, disse Dona Marta, servindo o vinho com a delicadeza de quem já decidiu de que lado vai ficar antes mesmo da conversa começar. Faz tempo. O trabalho anda puxado, Dona Marta, mas nunca é ruim vir aqui. Beatriz sentiu o peso do olhar de Vitória passar por ela, como quem passa por um móvel qualquer, sem reconhecer nada de importante. Ela tinha aprendido, nos últimos meses, a notar esse tipo de olhar. Não era hostilidade aberta, era pior. Era a certeza tranquila de quem já se sente vencedora. Rafael me contou sobre a movimentação estranha, disse Dona Marta, cortando um pedaço de carne com precisão cirúrgica. 200.000 é uma quantia considerável para alguém que diz não ter nada a ver com aquilo. Eu não tenho nada a ver, Dona Marta. Ninguém tem, querida. Ninguém nunca tem. A frase saiu com um sorriso fino, do tipo que machuca mais do que qualquer grito. Mas o dinheiro sempre acha um jeito de aparecer na conta de alguém. A senhora está insinuando o que exatamente? Eu não insinuo nada. Eu só observo. E o que eu observo, há 2 anos, é uma moça que chegou nessa família sem trazer absolutamente nada, nem sobrenome, nem patrimônio, nem uma família decente para apresentar num jantar, e que agora, curiosamente, aparece envolvida numa movimentação de 200.000 reais que ninguém sabe explicar. Beatriz sentiu o garfo tremer levemente na mão. Ela colocou o talher na mesa devagar, com um cuidado quase teatral. Antes de responder, a senhora conhece a minha família tão bem quanto conhece o motivo dessa transferência. Ou seja, nada. Beatriz. A voz de Rafael veio afiada, um aviso. Não, deixa ela falar, Rafael, disse Dona Marta, com o prazer de quem finalmente conseguiu o que queria. Deixa a Nora falar. Eu adoraria ouvir sobre essa família tão misteriosa que ela nunca trouxe para conhecer a gente. Vitória, sentada do outro lado da mesa, mantinha o rosto perfeitamente composto, mas por baixo da mesa, longe dos olhos de todos, os dedos dela batiam um ritmo nervoso no próprio joelho. Era o único sinal de que aquilo ali, aquela cena inteira, estava correndo exatamente como ela tinha planejado, e ao mesmo tempo, um pedacinho pequeno e incômodo dentro dela sabia que estava indo longe demais. Beatriz se levantou da mesa, sem terminar o jantar. Com licença. Ela subiu para o quarto e ficou ali, sentada no chão, encostada na cama, com os joelhos junto do peito, ouvindo o murmúrio abafado das vozes lá embaixo continuando sem ela. Em algum momento ela ouviu o nome dela sendo dito de novo, e depois o riso baixo de Dona Marta, e depois nada, só o silêncio pesado de uma casa que já tinha decidido o veredito antes mesmo do julgamento acabar. Beatriz não conseguiu dormir depois do jantar. Às 11 da noite, ainda de pé, decidiu descer até o escritório de casa para tentar entender sozinha o que estava escrito naquele relatório que ninguém tinha mostrado para ela direito. A porta estava destrancada. Vitória estava lá dentro, sentada na cadeira de Rafael, com a luz da mesa acesa e o notebook aberto, digitando rápido. Vitória. Ela fechou a tela do notebook num movimento seco, quase um reflexo. Beatriz. Não esperava te ver acordada. Nem eu esperava te ver aqui, no escritório da casa dele, sozinha de noite. Rafael me pediu para revisar uns números antes da reunião de segunda. A voz de Vitória saiu no mesmo tom de sempre, calmo, profissional, mas as mãos dela, por baixo da mesa, seguravam a barra da própria blusa com força demais para ser um gesto qualquer. Posso ver o relatório? Não é meu para mostrar. É do financeiro. Foi você quem contratou a auditoria externa? Um silêncio pequeno, quase imperceptível, passou entre as duas antes de Vitória responder. Foi uma indicação minha, sim, uma empresa séria, que trabalha com a gente há anos. Que empresa? Beatriz, eu não preciso te dar satisfação sobre decisões profissionais que Rafael me autorizou a tomar.
Não é sobre satisfação. É sobre a minha vida sendo destruída por um papel que ninguém quer me deixar ler direito. Vitória se levantou, ajeitou a saia com um gesto automático e por um segundo, só um segundo, alguma coisa passou pelo rosto dela que não era triunfo nem desprezo. Parecia mais com cansaço ou culpa. Beatriz não teve tempo de decidir qual das duas coisas era, porque a expressão sumiu tão rápido quanto tinha aparecido. Eu sinto muito que você esteja passando por isso, disse Vitória, com uma frieza que contradizia as próprias palavras. De verdade. Ela saiu do escritório sem olhar para trás, e Beatriz ficou parada ali, olhando para o notebook fechado em cima da mesa, com uma certeza crescendo dentro do peito. Aquela mulher sabia mais do que estava contando, e não estava fazendo aquilo só por lealdade a Rafael. No dia seguinte, quando Beatriz tentou acessar o computador de casa para procurar o histórico de navegação, descobriu que a senha tinha sido trocada durante a noite. A confusão da noite anterior ainda não tinha assentado direito quando, na segunda-feira de manhã, um carro parou em frente à casa. O advogado da família, um homem baixo e de óculos grossos chamado Osvaldo, foi quem levou os papéis de divórcio, enquanto Rafael ainda estava reunido lá em cima com o conselho. A senhora precisa assinar isso aqui, e aqui, ele disse, apontando as duas linhas marcadas com um X discreto a lápis. Eu não vou assinar nada sem ler com calma. Claro, claro, leva o tempo que precisar. Ele hesitou por um instante, antes de acrescentar, baixinho, quase como se estivesse fazendo um favor pessoal. Só um conselho, Dona Beatriz. Não deixa esse tipo de coisa se arrastar. Quanto mais rápido resolver, menos chance de complicar mais ainda. Complicar como? Osvaldo ajeitou os óculos, visivelmente incomodado por ter falado mais do que devia. Nada, esquece que eu disse isso. Ele saiu, e Beatriz ficou sentada na sala com a pilha de papéis no colo, olhando para cada cláusula sem realmente conseguir ler, a cabeça girando entre a raiva e uma pergunta que não parava de voltar. Porque todo mundo naquela casa parecia com pressa de fazer aquilo acabar rápido demais, como se tivessem medo do que podia acontecer se a poeira tivesse tempo de assentar. Depois que Osvaldo foi embora, Beatriz não conseguiu ficar dentro de casa. Foi para o jardim tentar respirar, e foi lá que Dona Marta a encontrou na terça de manhã, sentada num banco de pedra perto das roseiras, com o celular no colo e o olhar perdido em algum ponto entre as flores. Você devia assinar aqueles papéis logo, disse a sogra, sem se sentar, mantendo a distância de quem nunca considerou aquele banco um lugar seu. A senhora quer que eu assine mesmo sabendo que é tudo mentira? Eu quero que meu filho recupere a paz, e ele não vai ter paz enquanto isso estiver em aberto. Dona Marta ajeitou o colar no pescoço, um gesto que fazia sempre antes de dizer alguma coisa que doía de propósito. Sabe, Beatriz, eu nunca fui contra você por maldade. Fui contra porque eu sabia, desde o primeiro dia, que uma mulher sem raiz nenhuma, sem família para apresentar, sem passado que se possa checar, era um risco. Não pro coração dele, pro nome dele. A senhora fala como se eu fosse um contrato mal assinado. Casamento é um contrato, minha filha. Só que ninguém tem coragem de admitir isso na hora do buquê. Ela deu meia volta, mas parou antes de sair, como se um último golpe ainda estivesse pendente. Eu já tinha alguém em mente para ele antes de você aparecer. Uma moça da família Albuquerque, dessas que a gente conhece o avô, o bisavô, sabe de onde vem cada centavo, ia ser bom para os negócios, bom para o nome, bom para tudo. Você atravessou isso sem nem saber que existia. Ela foi embora sem esperar resposta, deixando Beatriz sozinha entre as roseiras, com uma peça nova se encaixando, devagar num quebra-cabeça que ainda não fazia sentido completo. Não era só sobre confiança ou sobre dinheiro desviado. Tinha um plano mais velho correndo por baixo daquilo tudo, um plano que ela tinha atravessado sem saber, e que talvez explicasse por que tanta gente parecia satisfeita demais com a ideia de ver, lá fora daquela casa o quanto antes. No dia seguinte, sábado de manhã, Rafael entrou no quarto com uma expressão que Beatriz nunca tinha visto nele antes. Não era raiva, era pior, era o rosto de alguém que já tinha se decidido.
O financeiro fechou a auditoria. E aí? E aí a transferência saiu de um endereço de IP daqui de casa, do seu notebook, Beatriz. Isso é impossível. É o que o relatório diz. Rafael, alguém tem acesso a essa casa que não devia ter. Alguém andou aqui dentro, alguém pegou meu notebook, alguém... Chega. A voz dele saiu baixa, mas cortou o ar do quarto inteiro. Eu passei a noite acordado tentando achar uma explicação que fizesse você inocente, uma só. E não consegui achar nenhuma. Porque você não quis achar. Eu não quis? Ele deu um passo na direção dela, e pela primeira vez em 2 anos de casamento, Beatriz sentiu um medo diferente, não de violência, mas de alguma coisa igualmente perigosa. A certeza fria de uma decisão já tomada. Eu te dei tudo. Casa, sobrenome, uma vida que a maioria das pessoas nem sonha em ter. E você fica aqui, na minha frente, me dizendo que eu não quero enxergar a verdade? Você nunca perguntou de onde eu vim de verdade, Rafael. Nunca. Em 2 anos. Porque não importava de onde você vinha. Importava quem você era comigo. Ele respirou fundo, e quando falou de novo a voz saiu mais controlada, mais fria, o tipo de frio que assusta mais do que grito nenhum. E agora eu não sei mais quem você é. Ele foi até o closet e tirou as 2 malas que Beatriz tinha trazido no dia do casamento, ainda com a etiqueta velha de uma companhia aérea colada na alça. Começou a jogar as roupas dela dentro sem dobrar, sem cuidado, como quem só quer terminar logo uma tarefa desagradável. Rafael olha para mim. Beatriz segurou o braço dele antes que ele conseguisse fechar o zíper da segunda mala. Você já me viu mentir? Uma vez sequer nesses 2 anos? Ele parou, e por um segundo ela achou que tinha alcançado alguma coisa, mas ele soltou o braço da mão dela devagar, sem violência, o que de alguma forma doía mais do que se tivesse sido brusco. Eu também nunca te vi guardar segredo nenhum, até essa semana, e agora eu penso. Quantos outros eu nunca cheguei a descobrir? Isso não é justo. Justo era eu saber com quem eu casei. A voz dele tremeu de um jeito que ele tentou disfarçar, limpando a garganta. Sabe o que mais dói nisso tudo, Beatriz? Não é o dinheiro. 200 mil eu resolvo numa tarde, sem nem sentir falta. O que dói é pensar que talvez, esse tempo todo, você tenha rido por dentro de mim confiando cegamente. Eu nunca ri de você, nem uma vez. Então por que você nunca falou da sua família? Me dá um motivo que eu consiga acreditar. Ela abriu a boca para responder e fechou de novo. O nome do pai estava ali, pronto, na ponta da língua, do mesmo jeito que tinha ficado preso naquela manhã de chuva, meses atrás. Contar agora, no meio daquela acusação, ia parecer o quê? Uma confissão tardia de que ela vinha escondendo algo maior o tempo todo, exatamente a prova que Rafael estava procurando para confirmar a própria desconfiança. Eu não posso te explicar agora, ela disse, por fim, e o silêncio que ele fez depois foi pior do que qualquer grito. Viu? Nem agora, com tudo em jogo, você confia em mim o suficiente para falar. Ele pegou a última mala e a colocou perto da porta, num movimento final definitivo. Isso já responde tudo o que eu precisava saber. Rafael, para com isso. Eu vou te levar até a rodovia. De lá, você resolve para onde vai. Você tá me expulsando de casa por uma prova forjada que nem sequer investigou direito? Investigaram, Beatriz. O relatório tá assinado, tá com o carimbo do financeiro, tá com o parecer da auditoria externa. Auditoria que a Vitória contratou? Ele parou por um segundo com a mão em cima da mala, e por um instante Beatriz achou que tinha alcançado alguma coisa nele, uma rachadura pequena onde a dúvida podia entrar. Mas o momento passou rápido demais. Isso não tem nada a ver com a Vitória. Tem tudo a ver, Rafael. Abre os olhos. Os únicos olhos que eu preciso abrir são os meus, para parar de fingir que não tô vendo o óbvio há meses. Ele fechou o zíper da mala com força. Você vem comigo até o carro. Agora. Enquanto Rafael carregava as malas até o carro, Beatriz tentou uma última coisa. Ligou para Cíntia, a única pessoa do escritório que sempre tinha sido gentil com ela, uma analista do setor de eventos que Beatriz tinha ajudado a treinar no primeiro ano de casamento.
Cíntia, eu preciso de um favor. Você tem acesso ao sistema de segurança do prédio, certo? Eu preciso saber quem acessou o financeiro na madrugada de terça. Do outro lado, um silêncio longo, do tipo que já carrega a resposta antes da resposta chegar. Beatriz, eu queria muito te ajudar, mas a Vitória é minha chefe direta agora. Se eu mexer nisso sem autorização e ela descobrir, eu perco o emprego no mesmo dia. Eu não tô pedindo para você roubar nada, só olhar um registro. Eu sei. Mas as coisas por aqui mudaram muito depois que você parou de vir no escritório. A Vitória colocou gente de confiança dela em quase todos os setores. Eu sinto muito, de verdade. A ligação caiu. Ou Cíntia desligou primeiro. Beatriz não teve certeza qual das duas coisas tinha acontecido. Ficou parada no meio do quarto vazio, olhando para o celular, sentindo pela primeira vez o tamanho real da rede que tinha sido construída em volta dela sem que ela percebesse. Não numa noite, não numa semana, mas devagar, ao longo de meses, enquanto ela estava distraída demais tentando ser uma boa esposa para notar que o chão debaixo dela vinha sendo trocado, tábua por tábua. Vamos, disse Rafael aparecendo na porta do quarto, o carro tá esperando. Ela pegou a bolsa, deu uma última olhada para o quarto que tinha sido dela por 2 anos, e seguiu ele escada abaixo sem dizer mais nada, guardando as forças para a briga que ainda não sabia que ia perder de um jeito e ganhar de outro, muito mais rápido do que imaginava. A estrada que saía da propriedade dos Andrade Bastos corria por quase 15 quilômetros entre plantações de café antes de encontrar o asfalto principal que levava até a cidade. Rafael dirigiu esse trecho inteiro em silêncio, com as duas mãos no volante e o maxilar travado, enquanto Beatriz olhava pela janela sem conseguir formar mais nenhuma palavra. No meio do caminho, ainda entre os pés de café, Beatriz tentou uma última vez. Se você me deixar nessa estrada, você nunca mais vai ter chance de ouvir minha versão. Você entende isso? Eu já ouvi sua versão. Não bateu com os fatos. Os fatos que a Vitória te mostrou, os fatos que a auditoria assinou. Ele apertou o volante com as duas mãos, os nós dos dedos ficando brancos. Para de citar o nome dela como se isso fosse prova de alguma coisa. Um dia você vai entender o tamanho do erro que está cometendo agora. Um dia eu vou dormir tranquilo de novo. Isso já me basta. Ela virou o rosto para a janela e não falou mais nada até o carro parar. Ele parou o carro na beira da estrada, num ponto onde não tinha nada além de terra vermelha, algumas árvores e o poste de luz mais próximo a uns 200 metros dali. Rafael, você não pode me deixar aqui, não tem nada aqui. Chama um táxi. Chama quem você quiser. Ele saiu do carro, abriu o porta-malas e tirou as duas malas, colocando uma em cima da outra na terra, ao lado do acostamento. Eu vou mandar meu advogado entrar em contato sobre os termos do divórcio. Divórcio. A palavra saiu da boca dela quase sem som, como se o próprio corpo se recusasse a acreditar que estava ouvindo aquilo de verdade. Eu não posso ficar casado com alguém que eu não consigo mais confiar. Isso não é sobre dinheiro, Beatriz. É sobre não saber, depois de 2 anos, se eu conheci você um dia. Você nunca me perguntou quem eu era de verdade, nenhuma vez. E olha só onde isso me trouxe. Ele voltou para o carro sem olhar para trás. Alguém vai te buscar. Você sempre dá um jeito, não dá? O motor ligou. Os pneus levantaram poeira vermelha e o carro dele foi ficando pequeno na estrada reta até virar só um ponto escuro no horizonte e depois nada. Beatriz ficou parada ali, com as duas malas na terra, o sol da tarde caindo forte sobre a estrada vazia, sem um único carro à vista, sem sinal de celular suficiente para fazer uma ligação decente. Ela sentou em cima de uma das malas, tirou o celular do bolso e olhou para a tela, uma barrinha de sinal tremendo, prestes a sumir. Ela digitou o número do pai com as mãos tremendo, mais de raiva do que de medo, e apertou ligar. A chamada nem completou o primeiro toque quando ela ouviu, longe ainda, mas se aproximando rápido pela estrada reta, o som de motores potentes cortando o silêncio do fim de tarde. Não era um carro, eram vários, e vinham na mesma direção, sem parar. Ela ergueu os olhos e viu,
Na curva mais distante da rodovia, uma fileira de faróis surgindo na poeira da tarde, pretos, alinhados, exatos demais para serem coincidência. 3 carros, depois 4, avançando na mesma velocidade, sem pressa e sem hesitação, como quem já sabe exatamente onde precisa parar. Ele parou o carro no acostamento de terra vermelha como se estivesse estacionando num shopping, com aquela calma metódica que ela aprendeu a reconhecer como a versão mais perigosa da raiva dele, a que não grita, não quebra nada, só age como se você já fosse parte do passado e o mundo continuasse rodando normalmente. As 2 malas foram tiradas do porta-malas uma de cada vez, azuis, com as rodas sujas de barro da última viagem que tinham feito juntos, 8 meses atrás, quando ele ainda ria do jeito torto que ela dobrava a camiseta. Vai ter sinal um pouco mais na frente, disse Rafael, sem olhar para ela, jogando a segunda mala do lado da primeira. Chama um carro, chama quem você quiser. Rafael. Eu vou mandar meu advogado entrar em contato. Você tá me deixando numa estrada. Ele finalmente olhou. Por um segundo, só um segundo, alguma coisa passou pelos olhos dele que não era frieza. Mas passou rápido, do jeito que passam as coisas que a gente decide não sentir. Você sempre dá um jeito, ele disse. Não dá? O motor ligou. Os pneus levantaram poeira vermelha. E o carro foi ficando pequeno na reta, entre os cafezais até desaparecer num ponto escuro no horizonte e depois virar nada. Beatriz ficou parada no acostamento com as mãos abertas ao lado do corpo, olhando para a estrada vazia. O sol da tarde batia de lado, pintando tudo de um laranja que em outro momento teria sido bonito. Não era um momento que pedia beleza. Ela sentou em cima de uma das malas, tirou o celular do bolso, uma barrinha de sinal, piscando, prestes a sumir de vez. Digitou o número do pai com as mãos que tremiam mais de raiva do que de medo e apertou ligar. A chamada nem completou o primeiro toque quando ela ouviu, ainda longe mas se aproximando rápido pela reta de asfalto, o som de motores potentes cortando o silêncio do fim de tarde. Não era um carro, eram vários, e vinham na mesma direção, sem parar, sem hesitar. Ela ergueu os olhos. Na curva mais distante da rodovia, uma fileira de faróis surgiu na poeira da tarde, pretos, alinhados. Exatos demais para serem acidente. 3 carros. Depois 4. Avançando na mesma velocidade, sem pressa e sem dúvida, como quem já sabe exatamente onde precisa parar. E pararam. O primeiro carro ficou a uns 5 metros dela. A porta de trás abriu devagar e dela saiu o Henrique Bastos, não o Henrique do financeiro da empresa de Rafael, mas Henrique Tavares Bastos, o assessor mais antigo de Augusto Serrano, o homem que Beatriz conhecia desde os 12 anos, que estava na formatura dela e no casamento dela e que agora estava de terno cinza numa estrada de terra vermelha do interior, com o rosto tão sério quanto ela nunca tinha visto. Dona Beatriz. Ele não sorriu. Não era a hora. Seu pai pediu para eu verificar sua localização quando a chamada caiu. Ela olhou para o celular. Sem sinal. A barrinha tinha sumido. Quando ele soube que o sinal tinha caído no meio da ligação, disse Henrique, pausando cada palavra como quem carrega peso, ele mandou a comitiva. Ela olhou para a fileira de carros, motoristas atrás dos vidros fumê. Um deles já tinha descido e estava pegando as malas sem que ninguém pedisse. A comitiva, ela repetiu, a voz saindo mais seca do que tinha planejado. Sim, senhora. Quantos carros ele mandou, Henrique? 4. Dona Beatriz. Mais 2 de segurança que ficaram na entrada da propriedade dos Andrade Bastos desde hoje de manhã. Ela ficou olhando para ele por um tempo que foi mais longo do que devia. Depois olhou para a estrada de onde o carro de Rafael tinha sumido. 2 de segurança na entrada da propriedade. A voz dela saiu devagar, desde de manhã. Seu pai soube, Dona Beatriz. Não hoje, há algum tempo. Quanto tempo? Henrique ajeitou o paletó, um gesto que ele fazia quando estava prestes a dizer alguma coisa que sabia que ia ser difícil de ouvir. Ele prefere conversar com a senhora pessoalmente. Tem um helicóptero esperando a 40 minutos daqui. Ela ergueu a sobrancelha. Helicóptero? Sim, senhora.
Rafael me deixou numa estrada de terra com 2 malas e sem sinal de celular, e meu pai mandou 4 carros e um helicóptero. 5 carros, contando o de apoio logístico. 5 carros e um helicóptero. Isso mesmo. Ela respirou fundo, olhou uma última vez para a estrada vazia. Depois se levantou da mala. Henrique. Sim. Você pode ligar para o meu pai agora e dizer que eu tô bem e que não precisa do helicóptero? Posso, dona Beatriz, mas ele provavelmente vai mandar o avião de reserva. Ela fechou os olhos por 3 segundos. Tudo bem, me leva para o helicóptero. Augusto Serrano tinha 83 empresas e uma única filha, e há 2 anos ele vinha monitorando a distância, com a paciência de um homem que aprendeu que intervir cedo demais arruína o que poderia ter crescido sozinho, enquanto Beatriz tentava construir uma vida onde o sobrenome dela não fosse a primeira coisa que as pessoas enxergavam. Ele tinha respeitado o pedido dela, não tinha mandado ninguém checar o marido antes do casamento. Não tinha interferido nas escolhas dela. Tinha aceitado ser o pai que ela ligava de banheiro trancado, sussurrando para ninguém escutar, como se envergonhar de precisar da ajuda dele fosse mais fácil do que pedir em voz alta. Só que havia 3 semanas, quando o nome de Rafael Andrade Bastos apareceu associado a uma movimentação financeira que passava pela holding de uma empresa concorrente que Augusto vinha monitorando há meses, por razões completamente independentes, ele soube. Não soube imediatamente que Beatriz estava envolvida. Levou 48 horas para entender que o nome dela tinha sido usado como isca. Mais 24 para identificar quem tinha montado a armadilha. Quando soube o nome, ficou olhando pela janela do escritório em São Paulo por um tempo longo, os óculos na mão, girando entre os dedos. Quero tudo o que tem sobre Vitória Coutinho, ele disse, para ninguém em particular, porque as pessoas que trabalhavam para Augusto Serrano aprendiam a não esperar que o nome delas fosse chamado. O que eles trouxeram era mais do que ele esperava encontrar. O helicóptero pousou num campo aberto a 12 minutos da propriedade de uma fazenda que pertencia a uma das holdings de Augusto há anos, uma daquelas propriedades discretas que não aparecem associadas ao nome dele em nenhum registro público, porque são de uma empresa dentro de uma empresa dentro de outra empresa, do jeito que ricos velhos de verdade guardam as coisas que não querem perder. Beatriz desceu com os cabelos voando e a expressão de alguém que passou as últimas horas num redemoinho e não decidiu. Ainda se estava com raiva, ou com medo, ou com os dois ao mesmo tempo. Augusto estava esperando na varanda, 71 anos, cabelos brancos, as costas ainda retas do jeito que ficam nas pessoas que nunca tiveram o luxo de curvar. Ele não desceu os degraus para abraçá-la, esperou ela subir. Você tá bem, ele disse, quando ela chegou perto. Não era pergunta. Tô com raiva. De quem? De tudo. Ela parou na frente dele e o olhou nos olhos. De você, inclusive, por não ter me avisado, que sabia. Eu não sabia tudo, mas sabia alguma coisa. Sim, ele abriu a porta da varanda para dentro. Entra, tem café, a gente conversa direito. A sala da fazenda era simples do jeito que as coisas simples custam caro. Madeira antiga, sofá de couro escuro, nada de tela em nenhuma parede. Na mesa de centro, 2 cafés já servidos e uma pasta fina de documentos que Beatriz reconheceu pelo tipo de capa, a mesma que os assessores dele usavam para assuntos que não podiam entrar no sistema digital. Senta. Ela sentou, pegou o café, esperou. O nome dela é Vitória Coutinho, disse Augusto sentando do outro lado. Mas esse não é o nome que ela usava quando eu a conheci. Beatriz abaixou a xícara. Você a conhece. Eu conheci o pai dela, há quase 20 anos, numa negociação que não terminou bem, para ele. Augusto abriu a pasta, tirou uma foto, colocou na mesa entre os dois. Uma mulher mais jovem, num evento corporativo, sorrindo para a câmera do jeito que sorri quem sabe que vai ser fotografado. O pai dela trabalhava para uma empresa que tentou um movimento contra mim em 2006. Eu não destruí a empresa dele. Eu simplesmente me protegi.
Mas o custo para ele foi alto o suficiente para ele considerar que a culpa era minha. E Vitória acredita nisso. Vitória acredita, planejou, esperou e escolheu o caminho mais lento e mais certo para chegar onde queria chegar. Ele pegou a xícara e bebeu um gole. Ela passou 6 anos cultivando a confiança de Rafael Andrade Bastos. 6 anos. Beatriz, antes de você entrar nessa história. Ela ficou em silêncio por um momento. Então eu não fui o alvo, fui o instrumento. Você foi o instrumento mais eficiente. Se Rafael ficasse sem mulher, sem paz, com a empresa do pai dele em risco de escândalo e com uma auditoria forjada apontando para dentro de casa, a empresa ia precisar de alguém de confiança para estabilizar tudo. Alguém que já estava lá há anos e que todo mundo confiava. Ela ia tomar o lugar no conselho. Ela já está tomando. O processo começou há 3 meses, quando ela começou a colocar pessoas dela nos setores-chave. Cíntia, a moça que você tentou ligar hoje. Ela disse que a Vitória era a chefe direta dela agora. Desde novembro do ano passado, Augusto fechou a pasta. Vitória não quer destruir a família Andrade Bastos. Ela quer controlá-la. E para isso ela precisava tirar você do caminho, porque você era a única pessoa naquela casa que podia fazer Rafael duvidar dela. Beatriz ficou olhando para o café na xícara. Por que eu, pai? Ela nem me conhecia quando eu casei com Rafael. Ela te conhecia. Ela sabia quem você era desde o 2º mês depois do casamento. Ele a olhou com uma seriedade que ela não estava acostumada a ver nele, porque Augusto Serrano não era homem de mostrar que estava preocupado com nada. Beatriz, você passou 2 anos morando dentro do alvo dela, usando um nome que ela não reconhecia. Quando ela descobriu quem era seu pai, toda a estratégia dela mudou. Tirar você de cena virou prioridade, porque se Rafael descobrisse que a esposa era filha de Augusto Serrano, enquanto a empresa do pai dele estava em risco, ele ia correr para você, não para afastar você. Então ela tinha que agir rápido. Ela tinha que agir antes que você contasse a verdade. Beatriz se levantou do sofá, foi até a janela. A fazenda se estendia lá fora numa tarde que já estava virando noite. O céu cor de cobre nos últimos minutos antes do escuro. Ela vai continuar, disse Beatriz, sem virar, mesmo agora que eu fui embora. Ela vai continuar, porque Rafael vai continuar acreditando nela. Sim. E a empresa do pai dele. Fica vulnerável do jeito que ela planejou, dividida por dentro, com pessoas de confiança dela em posições-chave, sem ninguém de fora para questionar o que ela está fazendo. Ela virou para olhar para o pai. O que você sabe que ainda não me contou? Augusto colocou a xícara na mesa, entrelaçou os dedos na frente do peito, o gesto de quem está pesando palavras. Há 2 semanas, Vitória fez um movimento que não estava no plano original dela. Ela tentou acionar um bloqueio preventivo em nome da empresa dos Andrade Bastos contra uma holding que ela identificou como minha, mas que o nome dela não aparece em nenhum registro público. Ela tentou e não conseguiu, porque eu já tinha antecipado essa jogada. Mas o fato de ela ter tentado me diz uma coisa importante. O quê? Ela sabe que você é minha filha, e ela está apostando que, se conseguir tirar você do quadro rápido o suficiente, eu não vou ter motivo para entrar nessa história. Porque oficialmente você e eu não temos relação nenhuma com a família Andrade Bastos. Beatriz ficou de pé no meio da sala, sentindo as peças se encaixando num quebra-cabeça que era maior e mais antigo do que a própria história dela com Rafael. Ela calculou errado uma coisa, disse ela, por fim. Oh, quê? Ela calculou que eu ia assinar os papéis de divórcio e sumir. Augusto a olhou por um momento com aquela expressão que ela conhecia desde criança, a expressão de quem reconhece alguma coisa familiar num rosto que é, ao mesmo tempo, diferente do próprio. Você vai ficar. Vou ficar. Ela foi até a mesa e pegou a pasta de documentos. E eu vou precisar que você me diga tudo o que sabe sobre Vitória Coutinho. Tudo. Desde o começo. Beatriz, o que você está planejando? Ainda não sei. Ela abriu a pasta e começou a ler. Mas ela passou 6 anos planejando isso. Eu tenho que ser capaz de desfazer em bem menos tempo.
Henrique apareceu na porta da varanda às 9 da noite, com o terno levemente amassado pelo dia longo e uma expressão que Beatriz tinha aprendido a ler ao longo dos anos, como o sinal de que ele estava segurando uma informação nova. Pode falar, disse ela, sem levantar os olhos dos documentos espalhados na mesa. A família Andrade Bastos chegou ao conhecimento da comitiva que houve uma movimentação incomum na empresa hoje à tarde. Que tipo de movimentação? Uma proposta de reestruturação foi apresentada ao velho Gilberto Andrade Bastos pelo advogado de uma holding que Vitória Coutinho indica como consultora. O senhor Gilberto assinou um termo de interesse. Beatriz ergueu os olhos. Ele assinou. Sim, senhora. O senhor Gilberto tem 81 anos e uma saúde que vem se deteriorando desde o começo do ano. Segundo nossas informações, Rafael não estava ciente dessa reunião. Ela olhou para o pai. Augusto estava olhando para o teto, as mãos entrelaçadas no colo, com a expressão de quem já tinha calculado esse movimento antes de Henrique terminar de falar. Ela está indo pelo pai, disse Beatriz. Ela está indo pelo pai enquanto o filho está ocupado com o divórcio. Augusto abaixou os olhos para o dela. Ela é boa. Ela precisou de 6 anos. Paciência também é um talento. Beatriz ficou em silêncio por um momento, olhando para os documentos abertos. Tinha uma foto de Vitória mais jovem, num evento que ela reconheceu como sendo da empresa dos Andrade Bastos de 3 anos atrás. Vitória estava de perfil, conversando com alguém fora do enquadramento, e havia algo na postura dela, a inclinação leve da cabeça, a mão segurando um copo do jeito de quem está ouvindo, mas pensando outra coisa, que Beatriz reconhecia. Era a postura de quem espera. Henrique, ela disse, você consegue me dizer quando foi a última vez que a família Andrade Bastos recebeu algum tipo de apoio externo? Investimento, parceria, qualquer coisa. Há 1 ano e 4 meses, uma parceria com um fundo de logística que não avançou depois da do Edile. Henrique parou, corrigiu. Depois da análise de viabilidade inicial. Por que não avançou? A empresa dos Andrade Bastos não apresentou os relatórios financeiros dentro do prazo exigido. Quem era o responsável por reunir esses relatórios? Uma pausa. A diretora financeira interina na época, que foi indicada pela Vitória Coutinho, Beatriz fechou a pasta. Ela travou o acesso deles a capital externo por mais de 1 ano, disse ela, enquanto colocava pessoas de confiança nos setores internos. Enquanto preparava o terreno para essa proposta que chegou hoje para o velho Gilberto, ela se levantou. E enquanto usava o meu nome para tirar Rafael de cena no momento exato em que ele poderia ter percebido o que estava acontecendo, Augusto a olhou. Você entendeu a estratégia completa dela. Ela não quer tomar a empresa. Ela quer que a empresa precise dela. É diferente. Beatriz foi até a janela de novo. A noite lá fora estava fechada. Uma empresa tomada pode ser contestada. Uma empresa que foi convencida a depender de você é outra coisa. Beatriz. Pai. Você quer que eu intervenha agora? Ela ficou um tempo olhando para o escuro antes de responder. Não. Não. Se você entrar agora, ela vai usar isso. Vai dizer que a filha de Augusto Serrano estava infiltrada na empresa desde o começo e Rafael vai acreditar. Vai parecer que o plano era meu, não dela. Ela virou, e havia alguma coisa diferente nos olhos dela, não raiva mais, mas algo mais frio e mais deliberado. Eu preciso voltar. Pra casa dele? Pra casa que ainda é minha enquanto o divórcio não foi assinado. Ela pegou o celular. Eu não assinei nada, pai. Rafael mandou o advogado com os papéis. Eu não assinei. Tecnicamente eu ainda sou esposa dele. Beatriz, voltar agora, sem prova nenhuma. Eu não vou voltar sem prova. Ela olhou para a pasta. Você tem tudo isso. Me dê o que eu preciso para provar que a auditoria foi forjada, que Vitória indicou à empresa externa, que ela tinha acesso ao escritório de casa. Só isso. O resto eu faço. Augusto ficou em silêncio por um momento longo. Eu, Rafael? A pergunta ficou no ar. Beatriz pensou em Rafael com as mãos no volante, os nós dos dedos brancos.
Pensou nele jogando as roupas dela na mala sem dobrar, como quem quer terminar logo. Pensou em duas coisas ao mesmo tempo, e as duas doíam de formas diferentes: a raiva de ter sido abandonada numa estrada e o fato, mais velho e mais pesado, de que ele tinha acreditado numa mentira por 2 anos, porque ela tinha medo demais de contar uma verdade. O Rafael é um problema separado, ela disse por fim. São o mesmo problema. Não, pai. Vitória é o problema que precisa ser resolvido. O Rafael. Ela parou. O Rafael vai ter que escolher quando souber de tudo. E eu não posso controlar o que ele vai escolher. Só posso garantir que, dessa vez, ele vai ter a verdade na frente antes de decidir. Augusto a olhou por um tempo com aquela expressão que ela reconhecia como o mais próximo que ele chegava de orgulho, misturado com o peso de quem sabe que a filha vai entrar num lugar difícil e não pode ir junto. Eu vou mandar Henrique com você. Não, Beatriz. Se eu aparecer com a comitiva do meu pai, ela vai saber na mesma hora que você está envolvido, e aí tudo muda. Ela pôs o celular no bolso. Eu preciso chegar lá como Beatriz Lima, não como Beatriz Serrano. Ainda. Henrique olhou para o Augusto. Augusto olhou para a filha. Você vai precisar de pelo menos uma coisa, disse ele por fim. Qual? Ele se levantou, foi até o escritório da fazenda e voltou 2 minutos depois com um pendrive e um cartão de visita velho, o papel levemente amarelado nas bordas. O pendrive tem tudo o que minha equipe levantou sobre Vitória nos últimos 3 meses. Auditoria real, registros de acesso, a empresa que ela usou como fachada para contratar a auditoria falsa. Ele colocou o pendrive na mão dela. O cartão é de um advogado. Não o meu. Não ninguém que se saiba que tem relação comigo. Ele foi colega de turma do Osvaldo, o advogado dos Andrade Bastos. Eles brigaram feio há 10 anos. Se você precisar de alguém dentro do processo de divórcio que conheça cada cláusula dos contratos daquela família por dentro. Beatriz olhou para o cartão. Dr. Cláudio Menezes, ela leu. Direito societário e familiar. Ele vai atender você se você disser que é indicação minha. Não precisa dizer mais nada além disso. Ela fechou a mão em volta do pendrive e do cartão. Pai. Quando isso acabar, a gente vai precisar conversar sobre as duas coisas que eu precisei guardar por 2 anos. Ila a Olau. Oisai. E vai ser uma conversa difícil. Eu sei disso também. Ele colocou a mão no ombro dela por um momento, o contato breve e firme de quem não é homem de abraços longos, mas às vezes vai com cuidado. Ela foi. O carro de volta para a cidade pegou a estrada logo depois das 10 da noite. Beatriz ficou o trajeto inteiro com o pendrive na mão, olhando pelo vidro escuro, organizando na cabeça o que tinha e o que precisava ainda. O que tinha: 3 meses de levantamento da equipe do pai sobre Vitória, o nome da empresa de auditoria falsa. Os registros de acesso ao escritório de casa, que Vitória deve ter achado que ninguém mais ia checar. O histórico de bloqueio da parceria de capital externo há 1 ano. O que precisava, Rafael. Não para ser salva por ele, precisava que ele ouvisse, que pelo menos uma vez ficasse quieto o suficiente para deixar a verdade chegar antes da decisão, e para isso ela ia precisar fazer alguma coisa que devia ter feito 2 anos atrás, numa manhã de chuva fina, quando ele perguntou sobre a família dela, e ela escolheu guardar o nome do pai debaixo de 7 chaves porque tinha medo do que o sobrenome podia fazer com a forma como ele a enxergava. O problema é que guardar a verdade por proteção e esconder por interesse resultam na mesma coisa para quem está do lado. De fora, um silêncio que parece culpa. Ela ia ter que abrir aquele silêncio, na pior hora possível, do pior jeito possível, no meio de uma tempestade armada por outra pessoa. Mas era o único caminho que sobrava. O carro parou na frente de um hotel discreto no centro da cidade, o tipo que não pergunta nada e não anota nada além do necessário. Henrique tinha feito a reserva antes mesmo de ela pedir, porque era o jeito que funcionava quando Augusto Serrano mandava uma comitiva. Ela desceu com uma das malas porque a outra ela decidiu deixar no carro.
Era uma escolha pequena, a mala deixada no carro, mas era simbólica do jeito que as coisas pequenas às vezes são. Ela não ia desmanchar as malas como se fosse ficar. Antes de entrar no hotel, parou na calçada e mandou uma mensagem para um número que tinha na agenda, mas nunca tinha usado para texto, só para ligação. Osvaldo, eu sei que você trabalha para a família Andrade Bastos. Mas eu também sei que você hesitou antes de me pedir para assinar aqueles papéis. Eu não sei o que você sabe, mas sei que você sabe alguma coisa. Amanhã de manhã, às 8, se você quiser me contar, eu ouço. Se não quiser, tudo bem. Mas eu achei que você merecia saber que eu não assinei nada e não vou assinar tão cedo. Ela guardou o celular. Entrou no hotel. E na recepção, enquanto o atendente digitava o cadastro com os olhos no computador, o celular dela vibrou uma vez. Rápido. Uma mensagem de Osvaldo, 8, não no meu escritório. Beatriz olhou para a tela por um momento. Depois sorriu, pela primeira vez naquele dia inteiro, um sorriso que não tinha nada de alegria, mas tinha alguma coisa que há algumas horas ainda não existia. Tinha direção. A noite foi curta do jeito que as noites ficam quando a cabeça não para. Beatriz ficou deitada no quarto do hotel com o teto branco acima e o pendrive no bolso do casaco jogado na cadeira, pensando em Vitória Coutinho sentada no escritório de Rafael, às 11 da noite, fechando o notebook num movimento seco, as mãos segurando a barra da blusa com força demais para ser casual, pensando naquele segundo de expressão que passou pelo rosto dela e sumiu, o que parecia cansaço ou culpa, que Beatriz não tinha conseguido decidir na hora. 6 anos. Era muito tempo para guardar uma raiva, era muito tempo para construir uma estratégia, e era muito tempo para aprender a imitar lealdade com tanta perfeição que nem a pessoa que deveria ser a mais desconfiada do mundo tinha conseguido enxergar. Às 4 da manhã, Beatriz parou de tentar dormir, acendeu a luz da cabeceira e abriu o pendrive no notebook que tinha na mala. Passou 2 horas lendo. O que a equipe de Augusto tinha levantado era detalhado do jeito que só fica quando você tem dinheiro e tempo suficiente para ir fundo. A empresa de auditoria que Vitória indicara para Rafael era registrada no nome de um homem chamado Fábio Luz, que constava nos documentos como consultor financeiro independente. O que não constava nos documentos era que Fábio Luz era cunhado de um ex-sócio do pai de Vitória, ligado a ele por uma rede de negócios informais que durava mais de 15 anos. A auditoria tinha sido montada para chegar numa conclusão. Não investigou, confirmou. O endereço de IP que aparecia no relatório como sendo do notebook de Beatriz era real. Tinha saído da rede da casa dos Andrade Bastos. Mas os registros mostravam que o acesso foi feito a partir de um dispositivo diferente do notebook de Beatriz, conectado à mesma rede Wi-Fi usando as credenciais dela, credenciais que ela nunca tinha compartilhado com ninguém dentro daquela casa, exceto uma vez, meses atrás, quando pediu para a funcionária nova conectar o notebook ao sistema de streaming, porque estava com as mãos sujas de tinta de uma reforma no jardim. A funcionária nova, a que Dona Marta tinha contratado por indicação pessoal de Vitória. Beatriz fechou o notebook. A cadeia estava toda ali, completa, conectada, rastreável por quem soubesse onde olhar. O problema era que Rafael não ia saber onde olhar, porque Rafael confiava em Vitória há 6 anos, e confiança de 6 anos não se desfaz com uma conversa e um pendrive, especialmente quando a pessoa que está apresentando o pendrive é a mesma que foi acusada de roubo e colocada numa estrada com 2 malas. Ela precisava de alguém que Rafael ouvisse antes de ouvir ela. Osvaldo tinha marcado às 8. Beatriz estava na calçada do café que ele indicou por mensagem às 7h45, com o casaco fechado contra o frio da manhã e o pendrive no bolso. Osvaldo chegou às 8 em ponto, de terno como sempre, mas sem a pasta que ele carregava quando foi entregar os papéis de divórcio. Sem a pasta significava que ele não tinha vindo numa capacidade oficial. Pediu um café duplo sem açúcar e ficou em silêncio por um momento depois que o atendente foi embora. Eu não posso dizer nada que prejudique meu cliente, ele começou.
Oh, Isai. E eu não sei o que você sabe ou o que você acha que sabe. Oh, Isai. Então eu vou te fazer uma pergunta, uma só, e você me responde. Beatriz esperou. Você assinou alguma coisa nos últimos 2 anos que não leu antes? Ela ficou olhando para ele. Não. Tem certeza? Tenho. Eu sou filha de Augusto Serrano, Osvaldo. Eu aprendi a ler contrato antes de aprender a dirigir. O rosto de Osvaldo não mudou, mas alguma coisa nos ombros dele mudou, uma leveza mínima, quase imperceptível, do tipo que só existe quando uma informação pousa no lugar certo. Seu pai, ele disse. Você sabia? Eu suspeitei. Há uns 3 meses, quando recebi um pedido de verificação de antecedentes para uma proposta que passou pelo meu escritório com o nome de uma holding que eu conhecia como sendo da órbita de Serrano. O nome da solicitante era Vitória Coutinho. Ele girou a xícara na mesa. Eu não sei se foi coincidência ou se ela estava checando até onde o cerco chegava. Mas foi quando comecei a fazer perguntas que ninguém me pediu para fazer. E o que você encontrou? O suficiente para ficar desconfortável. Ele pausou. E não o suficiente para levar para Rafael sem parecer que eu estava me intrometendo em algo que não é da minha alçada. Por que você veio hoje, então? Porque quando você disse que sabia que eu tinha hesitado antes de te pedir para assinar os papéis, ele a olhou. A maioria das pessoas que eu conheço nessa situação teria assinado. É o caminho mais fácil, e você não assinou. Ele bebeu o café. Pessoas que não assinam quando deveriam têm, ou muita teimosia, ou muita razão. Eu precisava descobrir qual das duas. E agora? Agora eu acho que você tem as duas. Ele colocou a xícara na mesa. O que você precisa de mim, dona Beatriz? Eu preciso que você fale com Rafael antes que eu fale, não para defender minha versão, só para pedir que ele espere. Que ele não assine nada, que não tome nenhuma decisão sobre a empresa do pai dele nas próximas 48 horas. Por que 48 horas? Porque é o tempo que eu preciso para apresentar o que tenho de um jeito que ele não consiga ignorar. Osvaldo ficou em silêncio por um momento. Se eu fizer isso, eu posso estar colocando em risco a relação com meu cliente atual. Oh, Isai. Mas se o que você está sugerindo for verdade e eu não fizer isso, eu posso estar sendo cúmplice de algo que não quero ser cúmplice. Eu sei disso também. Ele olhou para a janela do café, a rua lá fora começando a encher de gente no ritmo da manhã de uma cidade que não para. 48 horas, ele disse, por fim. 48 horas. Eu não prometo o resultado, eu prometo a tentativa. É o suficiente. Ele deixou o dinheiro na mesa para cobrir os 2 cafés e se levantou. Dona Beatriz. Sim? Seu pai sabe que você está aqui? Ele sabe que eu vim? E ele concordou em deixar você resolver sozinha? Ela o olhou. Ele concordou em não resolver por mim. São coisas diferentes. Osvaldo pegou o casaco da cadeira e saiu sem responder, e Beatriz ficou olhando para o café que ainda estava na metade, frio, pensando que a distinção que acabara de fazer para o advogado era a mesma que ela vinha tentando equilibrar a vida inteira, sem sempre conseguir. Às 10 da manhã, ela ligou para o Dr. Cláudio Menezes. Ele atendeu no segundo toque, como se já esperasse a ligação. Indicação do Serrano, ela disse. Eu sei quem você é, respondeu ele, com a voz levemente rouca de fumante velho. Sua situação matrimonial está registrada no cartório do município de Campinas. Você ainda não protocolou nada, o que significa que tecnicamente você pode voltar para a propriedade, enquanto o processo não tiver sido iniciado formalmente. Oisai. Mas voltar antes do processo formal ser iniciado sem uma estratégia clara é entrar num campo minado sem mapa. Eu tenho um mapa. Uma pausa. Quanto do mapa? O suficiente para provar que a auditoria foi forjada, que o acesso ao sistema foi feito por um dispositivo que não é meu e que a empresa de auditoria tem vínculo direto com a pessoa que a indicou. Isso resolve o problema imediato, mas não resolve o problema maior. Qual é o problema maior? O problema maior, disse Dr. Cláudio devagar, é que a pessoa que armou tudo isso,
ainda está dentro da estrutura da empresa Andrade Bastos, com pessoas de confiança dela em posições-chave. Mesmo que você prove sua inocência hoje, ela vai continuar operando amanhã, a menos que alguém apresente ao conselho um quadro completo do que ela fez e do que ela está fazendo. Eu sei disso. E apresentar esse quadro ao conselho, enquanto você ainda é esposa do herdeiro, tem um peso diferente de apresentar como ex-esposa em processo de divórcio. Eu sei disso também. Então você quer voltar para aquela casa hoje? Eu quero voltar antes que o divórcio seja protocolado. Outra pausa, mais longa dessa vez. Tudo bem, eu vou redigir uma notificação preventiva. Se o advogado dos Andrade Bastos protocolar qualquer documento, antes que você tenha a oportunidade de responder formalmente, eu entro com uma contestação automática que congela o processo por no mínimo 30 dias. Ele fez um barulho de papel sendo movido. Esse é o tempo que você tem. 30 dias a partir do momento em que eles moverem o primeiro papel oficial. E se eles não moverem? Aí você tem o tempo que conseguir comprar. Beatriz saiu do café com o celular na mão e o pendrive no bolso e a sensação, pela primeira vez desde que as malas tinham sido colocadas na estrada de terra vermelha, de que havia chão firme sob os pés. Não muito chão, mas algum. Ela foi a pé até o estacionamento onde o carro do hotel estava esperando. Pediu ao motorista que a levasse de volta para a propriedade dos Andrade Bastos. O motorista olhou pelo espelho retrovisor. A senhora tem certeza? Tenho. Ele não perguntou mais nada e foi. A propriedade dos Andrade Bastos ficava a 40 minutos da cidade, pela mesma estrada de terra vermelha onde ela tinha ficado sentada em cima da mala na tarde anterior. Beatriz olhou para aquele trecho quando passaram por ele, o acostamento onde as malas tinham ficado, o poste de luz, a uns 200 metros, o silêncio que havia sido cortado pelo som dos 4 carros da comitiva do pai chegando, parecia de outro tempo, mas fazia menos de 20 horas. O portão da propriedade estava fechado. O segurança da guarita olhou para o carro, olhou para Beatriz no banco de trás e pegou o rádio. Ela esperou. 2 minutos depois, a voz de Rafael veio pelo interfone da guarita e ela ouviu porque o segurança não tinha o volume baixo o suficiente. Deixa entrar. A voz dele estava plana, não surpresa, não raiva. Plana do jeito que fica quando alguém já sabia que isso ia acontecer, mas ainda não decidiu o que fazer a respeito. O carro avançou pelo caminho de pedriscos. Beatriz desceu antes que o motorista pudesse abrir a porta para ela. Rafael estava na varanda da entrada, de braços cruzados, com a mesma camisa de ontem, o que significava que ele também não tinha dormido bem, ou que tinha acordado cedo demais, ou as duas coisas ao mesmo tempo. Atrás dele, pela janela da sala, dava para ver a silhueta de Dona Marta parada, olhando para fora com a xícara na mão. Você voltou, disse Rafael. Eu nunca fui de verdade. Ela subiu os degraus da varanda sem pressa. Eu não assinei nada, Rafael. Eu tenho o direito de estar aqui até que um processo formal seja iniciado. Oh, Isai. E eu preciso te mostrar alguma coisa. Beatriz. Não é para te convencer de nada, pessoal. Ela tirou o pendrive do bolso e segurou na frente dele, não entregando, só mostrando. É sobre a empresa do seu pai. Sobre o que vai acontecer com ela se você não ouvir isso nas próximas 48 horas. Ele olhou para o pendrive, olhou para ela, e ali havia alguma coisa diferente no rosto dele, não a certeza fria de ontem, não a decisão já tomada. Era uma rachadura pequena, do tipo que só aparece quando alguém que já decidiu começa a perceber que talvez tenha decidido rápido demais. Osvaldo me ligou de manhã, ele disse. Oh, Isai. Ele disse que eu devia esperar. Ele estava certo. Rafael ficou olhando para ela por um momento que foi mais longo do que qualquer um dos dois sabia o que fazer com. Entra, ele disse. Por fim. Ela entrou. Dona Marta se virou quando os dois atravessaram a sala em direção ao escritório e o rosto dela fez alguma coisa complicado que ela controlou antes de se transformar em qualquer expressão legível. Rafael, eu preciso falar com você sobre o jantar de hoje à noite. Mais tarde, mãe.
A porta do escritório fechou. Rafael ficou parado do outro lado da mesa, de braços ainda cruzados, num gesto que era metade defesa e metade hábito. E esperou. Beatriz colocou o pendrive na mesa. Antes de você ver o que está aqui, eu preciso te dizer uma coisa. Ok? Eu deveria ter dito isso 2 anos atrás, numa manhã de chuva, quando você me perguntou sobre a minha família, e eu dei uma resposta que era verdadeira, mas incompleta. Ela não desviou o olhar. Meu pai se chama Augusto Serrano. O silêncio que se seguiu foi de um tipo específico que ela reconheceu. Não o silêncio de quem não entendeu, mas de quem entendeu e está processando o tamanho do que acabou de ouvir. Augusto Serrano, repetiu Rafael. A voz saiu sem inflexão, quase cuidadosa, como quem está testando o peso de um nome antes de decidir o que fazer com ele. Sim. O Augusto Serrano, que tem 83 empresas em 4 países. 84 agora. Ele fechou uma parceria em março. Rafael descruzou os braços.